Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Venezuela, porque é que os Estados Unidos aceitam Delcy Rodrigues e não aceitam Maduro? Delcy Rodrigues já tomou posse como presidente interina da Venezuela, até agora vice-presidente e ministra do Petróleo, lembrou Nicolás Maduro durante o juramento em Caracas. Vengo como vice-presidente. Apresento-me na qualidade de vice-presidente de Nicolás Maduro Moros, o presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, para prestar juramento. O chavismo foi decapitado, mas ainda não morreu. Os Estados Unidos da América capturaram Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, preso atualmente numa cadeia de Nova Iorque, mas quem lhe sucedeu foi Delcy Rodrigues, a sua vice-presidente. Porque é que os Estados Unidos consideravam Maduro um líder autoritário e ilegítimo? E não têm a mesma opinião sobre a presidente interina. O objetivo de Washington baseia-se em saber quem melhor servirá os seus interesses. No fundo, a conclusão, como se escrevia no El País, é esta: Maduro não, Delcy sim. Petróleo sim, democracia não. A oposição ganhou, mas agora estorba. Donald Trump e Marco Rubio vão ficar por aqui ou pretendem aplicar a receita da Venezuela a outros países da América Latina que reivindicam como área de influência sem qualquer respeito pela soberania de terceiros e pelo direito internacional. A Groenlândia também pode ser um alvo deste neo-imperialismo? Neste episódio, Andrés Malamud, investigador em ciência política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, explica que a manutenção do regime foi a forma de manter o controle do país. E que a União Europeia tem, atualmente, dois inimigos, a Rússia e os Estados Unidos da América. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Andrés Malamud, obrigado por ter vindo a este P24, novamente para falar sobre a América do Sul, desta vez em concreto sobre o que se passou nos últimos dias na Venezuela. A captura de Maduro significa que o chavismo vai resistir ou, por outro lado, claudicar e aceitar a tutoria de Marco Rubio e dos Estados Unidos da América? Houve intervenção e extração, mas não houve invasão. Neste momento, o que observamos é a continuidade do regime, com a única mudança de que a cabeça está presa em Nova York. Não houve, como alguns pensavam, mudança de regime. E não apenas não houve, como não foi planificada nem divulgada. Quando Trump faz a conferência de imprensa no mesmo sábado a seguir a extração de Maduro, ele fala um par de dúzias de vezes de petróleo e fala 0 vezes de democracia. Houve aí um contraste com o Marco Rubio, que punha caras, fazia morisquetas. Era fácil ver que não estava absolutamente coordenado o que acontecia na conferência de imprensa. A única coisa que sim estava coordenada era a ausência do vice-presidente J.D. Vance. Marco Rubio teve que aparecer mais tarde para falar que a expressão de Trump de administrar o país, run the country, não tinha sido precisamente isso que ele queria dizer. Não seria a Venezuela invadida, seriam administradas as políticas. Para isso, o que eles decidiram é negociar com quem lá estava, com a segunda de Maduro. E pelo que sabemos, a negociação já tinha acontecido com Maduro. E aconteceu a partir de uma conversa direta entre Trump e Maduro, no qual Trump teria pedido para Maduro sair e deixar alguém. E Maduro disse: eu saio daqui a 2 anos e deixo a Delcy. A resposta dos Estados Unidos foi: aceitamos a Delcy. 2 anos não. Ainda na véspera, Maduro prontificava-se para negociar até onde fosse possível com Trump a sua permanência. Mas se Maduro era inaceitável para Washington, o que é que faz com que Delcy Rodrigues seja aceitável para os Estados Unidos? Por um lado. Por outro lado, a presidente interina da Venezuela tem neste momento condições para evitar uma guerra interna no país e a divisão do chavismo em várias fações, grupos paramilitares, por aí fora? Por que Delcy sim e Maduro não? Essa é a questão. A resposta está nos próprios Estados Unidos. Eles construíram Maduro como um criminoso. Para além das relações internacionais, o que observamos aqui é o que nos Estados Unidos chamam law enforcement. O caso foi construído como um processo judicial que requeria da polícia, não como um processo político que requeria as Forças Armadas. Neste caso, os militares o que fizeram foi construir a circunstância para que um membro do FBI, Polícia Federal dos Estados Unidos, aparecesse perante Maduro, lesse os seus direitos e o apanhasse para levá-lo ante o juiz. Por quê? Porque desta maneira os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos está a ter cuidado com a legislação interna, que requer que, caso de guerra, tem que notificar o Congresso. Assim, o único que ele tem que dizer é simplesmente cumprir com o pedido de um juiz.
mandamos a polícia, como o terreno era perigoso, Forças Armadas acompanharam. Mas nós não estamos aí a fazer a guerra, não estamos aí a invadir um país estrangeiro. E isto é verdade. Um bombardeamento que nós presenciamos não foi antecipação da invasão. Não houve tal invasão. Houve apenas um processo de extração onde o governo evitou os dois piores mais, as duas principais coisas que o movimento MAGA, Make America Great Again, não quer. Guerras infindáveis e tropas no terreno. As tropas entraram e saíram. E a guerra, se houve, acabou logo. Essa foi a linha de argumentação na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a defesa de que se tratou apenas de uma decisão judicial, ou abrigo do combate ao narcotráfico, mas para todos os efeitos mudou a cúpula do poder, que foi decapitada, mas o chavismo mantém-se em funções. Delcy Rodrigues vai dar garantias de ser melhor para os Estados Unidos do que Maria Corina Machado ou até Edmundo González Urrutia? O chavismo tinha 5 líderes na cúpula, 3 civis, 2 militares. Nicolás Maduro é o único que saiu. Fican os irmãos Rodríguez, Delcy, a anterior vicepresidenta e hoje presidenta encarregada, e Jorge, que é o irmão, que é o presidente do Parlamento. Os militares são Vladimir Padrino, que é ministro da Defesa, e Diosdado Cabello, que é ministro do Interior. Ou seja, que um controla os militares e outro controla a polícia. Essa é a razão pela qual mantiveram a cúpula, para manter o controlo. A Venezuela tem uma força armada de perto de 130.000 tropas, 6 vezes a Forças Armadas portuguesas, e tem 2.200 generais, 3 vezes a quantidade de generais que tem os Estados Unidos, que são 800. É muito difícil pensar que esse país pode ser governado contra Forças Armadas e Forças de Segurança, que incluem 1 milhão de colectivos, de milícias informais. Por isso, Estados Unidos tomou a decisão, que pode parecer pragmática, de manter em controlo aqueles que controlam as armas. A pergunta é se isto é uma fase de uma transição sequencial, ou seja, a primeira parte da transição, manter o controle, evitar o caos, a segunda parte seria a reconstrução do Estado e a terceira, a legitimação democrática, ou se isto é para ficar. Se a Delcy Rodrigues é a vice-rainha, que foi lá colocada pelo Marco Rubio, para garantir que os Estados Unidos conseguem o que querem. E o que querem é 2 coisas, dizem eles: o petróleo e não a droga. Na realidade, o petróleo é não apenas levarem para os Estados Unidos, mas não levarem para Cuba, que é o objetivo final de Marco Rubio, cujos pais tiveram que emigrar da ilha, são refugiados. E o que ele quer é mudança de regime em Cuba. Marco Rubio, isto é importante, é um neoconservador. É um clássico intervencionista dos Estados Unidos. Por contra, a J.D. Vance, o vicepresidente, que não quer saber nada com os negócios fora dos Estados Unidos, quer priorizar a América, America First. Trump faz equilíbrio e tem a decisão final. Por enquanto, isto pode ter sido um ensaio, um teatro de operações para uma coisa que vem depois. E há pessoas que começam a pensar que são os países limítrofes, que a Colômbia, limítrofe da Venezuela, ou México, limítrofe dos Estados Unidos, é verdadeira fonte de droga. O fentanil provém do México, cocaína da Venezuela vai para a Europa. Mas acho que é mais importante falarmos da Groenlândia. Antes de irmos à Groenlândia, não tenho dúvidas de que Delcy Rodrigues vai colaborar com os Estados Unidos. Trump fez uma ameaça muito clara. Disse que esperava que colaborasse, porque senão o seu destino iria ser pior que Maduro. Isto é uma ameaça de morte. Mas claro, não podia ser. Eu acho que vai colaborar por 2 razões. Primeiro, porque já está a colaborar. A situação dela, ela não foi indicted, ela não foi arguída. Toda a causa judicial foi feita contra Maduro e mais meia dúzia, que incluía a sua família. A mulher do Maduro, que foi capturada, o filho do Maduro, que ficou na Venezuela. Não contra Delcy Rodrigues, quer dizer que houve uma intencionalidade política em preservá-la. A seguir, sabemos que ela estava protegida quando foi a extração. E também pensamos, não há confirmação, que esta proteção foi coordenada com a Rússia. A Rússia estaria nisto a colaborar com os Estados Unidos, por uma razão muito simples e muito evidente. Divisão do mundo em esferas de influência. O Trump, os Estados Unidos deixam de apoiar a resistência ucraniana e a Rússia deixa de apoiar o chavismo. Win-win. A China parece que estava fora do negócio. E por isso ficaram surpreendidos porque tinha uma delegação em Caracas o dia que aconteceram os eventos. Parece que não foram informados, que também parte do projeto geopolítico de Trump.
separar a Rússia da China e ficar aliado da Rússia. A detenção de Maduro acaba por ser um teste de ensaio, como o André estava a dizer, para o que pode acontecer em outros países latino-americanos. O bloqueio, por exemplo, à exportação de petróleo venezuelano vai ter um efeito enorme num país como Cuba. Acha que este intervencionismo seletivo de Marco Rubio pode ter agora como destino Cuba, por razões até históricas e familiares, mas também a Colômbia ou Nicarágua? Nicarágua é difícil porque não tem relevância estratégica nem recursos. Cuba é um objetivo fundamental do Marco Rubio, não de Trump. E Trump foi muito claro. Achamos que não é preciso intervir porque eles caem sozinhos. A ditadura cubana, que é um Estado falhado, que não tem nem medicamentos, não tem nem alimentos, e tem doenças que tinham desaparecido no resto do continente, está fraquíssima. E sem petróleo é mais improvável ainda que continue. O caso Colômbia está relacionado com seu presidente, que carece da sofisticação de Lula. A posição política da Colômbia é similar à posição política do Brasil, mas o protagonismo público do presidente Petro na Colômbia é muito menos sofisticado que o protagonismo público de Lula. E quando ele pretende desafiar os Estados Unidos, o Trump não aceita desafios. A primeira declaração de Trump, dia sábado, na conferência de imprensa, foi contra Petro. Pessoal, vamos chutar na sua bunda, disse. Depois já começou a falar da Colômbia diretamente. Operação Colômbia, como ele chamou. Mas não é provável que haja uma intervenção porque Petro acaba seu mandato no ano. E, portanto, como Cuba, não é precisa intervenção para tirar o tipo do meio. No caso do México é um pouco mais grave, porque ele elogiou a presidenta Sheinbaum, mas disse que o país estava governado pelos cartéis. Mesmo assim, se esta fosse uma causa real, teriam começado por aí, e não pela Venezuela. É mais provável que nós devamos tomar literalmente a Trump. E ele disse que o que segue é a Groenlândia. E isto é chave. Tendemos a pensar que a doutrina Monroe, aquela criada 200 anos atrás para que os europeus ficassem de fora do hemisfério ocidental, é para dizer que a América Latina é dos Estados Unidos. Mas o hemisfério ocidental inclui o Canadá e a Groenlândia, que é um território europeu da Dinamarca. Portanto, não é apenas um conflito na periferia do mundo que estamos a ver, é um conflito no centro do mundo. Entre os dois aliados, entre os dois pulmões do Ocidente. Então, Andrés, acha que a ameaça que pesa sobre a Groenlândia tem de ser levada a sério e que os Estados Unidos não estão a fazer um bluff e que podem fazer algo semelhante ao que fizeram na Venezuela, mesmo num país aliado da NATO? Não temos informação completa, mas sim sabemos que há equipas dentro do governo dos Estados Unidos, e por equipas digo dúzias de pessoas, que estão a estudar a possibilidade da intervenção na Groenlândia. Há muitas pessoas, muito tempo e muito dinheiro que está a ser, neste momento, investido nisso. Eu tendo a duvidar que seja para nada. Quando acumularam os navios no Golfo da América, antigo Golfo de México, as pessoas pensavam que estava a fazer blefe. Maduro também, se calhar, pensou isso. Andrés, podemos olhar para o que se passou na Venezuela e para a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos como uma vitória de Marco Rubio, como o início de uma disputa eleitoral entre um maior intervencionismo e um maior isolacionismo que seria representado por Vance, que, como salientou, nem sequer esteve na conferência de imprensa do último sábado? Eu acho que sim. O primeiro round foi uma vitória de Marco Rubio contra J.D. Vance. Durou 6 horas. A seguir, Marco Rubio foi derrotado por Trump, quando admite que não tem nenhum interesse na mudança de regime e que em Cuba não é preciso fazer nada porque eles fazem sozinhos. A partir daí, J.D. Vance está à espera. Já não tem que agir. Tem que deixar que as discordâncias entre Trump e Rubio, o seu contrincante, façam o resto. E este exemplo de intervencionismo norte-americano poderá inspirar intervenções semelhantes, quer do lado russo, quer do lado chinês? O que é que poderá ser o mundo depois deste último sábado? Para mim, esta resposta é mais simples do que parece. Não. A intervenção dos Estados Unidos não é precedente. É consequente. A Rússia já está a adquirir território, Israel já está a adquirir território e a China não vai dizer nunca que quer território porque Taiwán é reclamado como parte da China. E isto é muito importante. Em Europa vê-se a Rússia e a China como adversários e hostis ao direito internacional e Estados Unidos como aliado e defensor do direito internacional. E não é assim. A Rússia e os Estados Unidos são sócios
nisto e pensam igual. Não apenas defendem esferas de influência, como aquisição territorial, e são explícitos, não escondem. A China, pelo contrário, acredita que é possível evitar a intervenção e promove a não intervenção. A China aspira a territórios que considera chineses, não a interromper a integridade territorial de outros países, mas a recuperar a própria integridade territorial. Para a Rússia e para os Estados Unidos, explicitamente a União Europeia é um adversário, é o problema. A integração europeia é má para Putin e para Trump. Está na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos do mês passado. Para a China não, nem entendem o que significa integração europeia. Não é que defendam, mas não atentam contra ela. A Europa, neste momento, tem dois inimigos. Um a cada lado, Rússia e Estados Unidos. A China não é inimiga da Europa, mas a Europa não entende isto. Vai entender na Groenlândia. Portanto, o que era uma guerra fria tornou-se uma aliança fria, digamos assim, e aquilo que aconteceu na Venezuela é apenas o sucedâneo do imperialismo que os russos já lançaram. Portanto, quer Putin, quer Trump estão no mesmo patamar, um patamar de neocolonialismo, de imperialismo, que usarão a força para conseguir aquilo que querem. Desse ponto de vista, nem possível condenar a invasão da Ucrânia, nem condenar a invasão da Venezuela. E aí a Europa continua com esses dois pesos e duas medidas em função de quem está do outro lado. Nem a ocupação da Cisjordânia, Amílcar, porque Israel também está a ocupar território. E a Europa, bem pensante, fica obsessionada com Gaza, que é uma massacre humanitária. Mas o problema está na Cisjordânia. É aí onde estão a violar o direito internacional. Estamos no século XXI, com tecnologia do século XXI. Mas há dois princípios que são dos séculos anteriores. Divisão do mundo em esfera de influências e, sobretudo, aquisição territorial, que é do século XIX. Estamos de volta no mundo do século XIX, o que é muito claro para a Rússia e para os Estados Unidos, que está a aplicar Nixon em reversa. Na década de 70, Nixon, com Kissinger, dividiram a China da União Soviética. Agora o plano de Trump é dividir a Rússia da China. Não sabemos se vai conseguir. Sim, sabemos que na Venezuela conseguiu. Conseguiu colaborar com a Rússia sem informar a China. Portanto, o que lá vem é um mundo para o qual a Europa não apenas não está preparada, mas está em negação. Andrés, para terminar, como é que vai ser este ano de 2026 e como é que será possível reverter esta tendência para o imperialismo? Serão as próximas intercalares americanas? Sim, excelente ponto, porque não há poderes que consigam balançar as três grandes potências que estão neste momento avançando no território, mesmo que a China ainda tenha sido muito mais sutil ao respeito. É só por dentro dos Estados Unidos que nós conseguimos travar os Estados Unidos. É a política doméstica. E isto é importante porque quer Trump, quer Rubio e quer Vance estão muito fixados também na política doméstica. Certamente Rubio é um intervencionista que quer mudança de regime em Cuba, mas ele tem a sua base eleitoral em Florida, onde votam os exiliados cubanos e também venezuelanos. O caso de Vance, ele tem o voto MAGA, que são aqueles isolacionistas que não querem fazer negócios no exterior, não querem que os Estados Unidos intervenham. E Trump também precisa de ganhar as eleições porque são as intermediárias em novembro e tem mais 2 anos depois. E é provável, conforme os inquéritos hoje, que ele perca as eleições e fique sem a maioria na Câmara dos Deputados, o que tornaria a sua vida muito mais complicada. Um lame duck que tem 2 aspirantes no gabinete a sucedê-lo e ele já sem poder para coordená-los. Portanto, sim, é a política doméstica de Estados Unidos o único que pode salvar algum resto da ordem liberal internacional e do direito internacional. Andrés Balobolo, foi um prazer. Obrigado por ter vindo a P24 explicar-nos o que é que vai acontecer neste ano de 2026. Obrigado. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Como acabamos de escutar, o presidente norte-americano diz que o país precisa da Groenlândia. O reino da Dinamarca, incluindo a Groenlândia, faz parte da NATO. Sublinharam ontem Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca numa declaração comum. A declaração acaba até de forma incisiva. São para a Dinamarca e para a Groenlândia apenas e só as decisões sobre matérias que dizem respeito a ambos. Acompanhe a evolução política deste caso em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.